Meus amores, hoje nós vamos trabalhar, essa semana toda revisando os conteúdos. E hoje nós vamos trabalhar com revisando o barroco. Aí eu coloquei essa imagem maravilhosa, linda, perfeita, para vocês apreciarem, né? E não importa sol, chuva, apreciar a natureza. Até quando o tempo estiver nublado, nós temos que agradecer e apreciar a natureza. E coloquei a nossa mensagem. Apaixone-se por estudar, pois isso é que tornará o seu sonho uma realidade. Então, por favor, meus queridos, vamos estudar, vamos procurar estudar. E aí nós temos a nossa atividade. E aí eu coloquei para vocês uma revisão bem perfeita para vocês estudarem. Escolha a alternativa que completa de forma correta a frase abaixo. Então, nós temos aí a frase e as alternativas estão de acordo com o aprendizado do conteúdo que nós estudamos sobre o barroco. Nós estamos fazendo uma revisão. Então, vocês têm que procurar ver o que completa a frase com o estudo do barroco. Na questão 2, você vai assinalar a alternativa incorreta, relacionada também ao barroco que nós estudamos. Então, vamos procurar ver para saber quais são as questões. Na questão 3, nós temos, com referência ao barroco, todas as alternativas são corretas, exceto, então, você vai assinalar a alternativa que não corresponde nada ao barroco, porque todas estão corretas. Eu quero aquela que não corresponde ao barroco. Então, preste atenção na pergunta, ok? Na questão 4, nós temos aí um texto que fala o seguinte: ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Tu, que em um peito abrasas escondido, tu, que em um rosto corres desatado, quando fogo em cristais aprisionado, quando crista em chamas derretido, se és fogo como passas brandamente, se és fogo como queimas com porfia, mas aí que andou o amor em ti prudente, pois para temperar a tirania, como quis que aqui fosse a neve ardente, permitiu parecesse a chama fria. E aí temos uma questão correspondente a esse texto que eu acabei de ler. O texto pertencente a Gregório de Matos, que também faz parte do barroco, apresenta todas as seguintes características. Então, você tem que assinalar características pertencentes ao texto de Gregório de Matos. E aí, a próxima questão, que é a questão 5, nós temos: a respeito de Gregório de Matos, assinale a alternativa incorreta. Então, eu estou querendo que vocês assinalem a alternativa incorreta, que não corresponde a Gregório de Matos. Nós estudamos barroco e estudamos também Gregório de Matos. Aí, agora nós vamos ver o texto para as questões 6 a 8. A estabilidade das coisas, que antigamente era dessa forma escrita coisas e hoje é coisas do mundo. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se ergue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristeza há alegrias. Porém, se acaba o sol, porque nascia, se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se fia, mas o sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância,
e na alegria sinta-se triste. Começa o mundo, enfim, pela ignorância. A firmeza somente na inconstância. Então, é um texto belíssimo, um poema belíssimo, e nós vamos fazer essa interpretação. Aqui, nós temos a questão 6. No texto, predominaram as imagens. Aí você vai parar para analisar qual das imagens, olfativa, gustativa, auditiva, táteis, visuais. Então, releia o texto para assinalar a resposta correta. Na questão 7, a ideia central do texto é: então, qual é a ideia que o texto predomina? Qual a ideia central? O que o texto está falando? Então, releia o texto e faça novamente. Ok? Questão 8. Qual é o elemento barroco mais característico da primeira estrofe? Então, vamos ler o texto e ver o elemento barroco mais característico. Questão 9. A preocupação com a brevidade da vida induz o poeta barroco a assumir uma atitude que? Que tipo de atitude ele assume? Então, vamos rever direitinho. E na questão 10, nós temos: identifique a afirmação que se refere a Gregório de Matos. Então, vamos lembrar do estudo que nós fizemos sobre Gregório de Matos, sobre o barroco, e assinalar somente a resposta correta. E aí nós temos nossa atividade, que é impressa no caderno, a data de entrega até 8/10/2020. Vocês vão fazer essa entrega na plataforma FTD Iônica, curso 3º ano português, ou no e-mail clausouza18@hotmail.com. Um abraço bem apertado para você. Muitas saudades e até a próxima aula.